Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live e na live de hoje a gente vai falar sobre o novo visto europeu, a nova autorização de viagem europeia que vai começar a funcionar no próximo ano. Na verdade tem previsão, né, de que comece a funcionar, que entre em vigor mesmo agora em 2023. E tem muita gente curiosa com esse tema, tem muita gente apreensiva com isso, de como que vai ser esse visto, se vai dificultar para nós brasileiros, se vai facilitar, como é que vai funcionar. Bom, o ETIAS, né, como ele está sendo chamado, essa autorização, hoje como é que funciona, né? A gente pode viajar para a maior parte dos países europeus, no caso o ETIAS, a gente vai falar em relação aos países que fazem parte do espaço Schengen. Hoje a gente não precisa de visto nenhum para ir para esses países, a gente não precisa tirar nada, autorização nenhuma. A gente junta nossos documentos, compra passagem, vai e chega lá, a gente faz imigração. Mas essas mudanças vão acontecer justamente com esses 26 países que fazem parte do espaço Schengen. E vou contar aqui tudo pra vocês com mais detalhes durante a live. Mas bora chegando aí, boa noite a todos. Vou dar um minutinho que o pessoal vem chegando, já dei a introdução aqui pra vocês. Mas agora me contem aqui como que tá tudo certo, imagem, áudio. Estou de casa nova, vida nômade mais uma vez, mais uma fase. Primeira live aqui com esse cenário de algumas que virão, porque aqui a gente vai ficar um tempinho, espero, vamos ver. A última vez que eu falei isso, eu fiquei 3 semanas no lugar, né? Vamos ver como que vai ser aqui. Mas a ideia é ficar alguns meses me preparando para a próxima etapa da vida nômade que vai acontecer no próximo ano e vai ser longa. E vai ser longe também, hein? Não vou dar spoiler não, mas vai ser longe. Olá, meninas e meninos, boa noite a todo mundo que mandou aqui, gente, sejam bem-vindos. Gabi, T15, Pauliane, Letícia estão aqui, Gabi. Aluno, sim, Bruno, Raquel, que bom. Onde a gente tá, Pauliane? A gente tá perto, eu até postei nos stories hoje, é uma fazenda que a gente tá no meio do mato pra variar, e ela é perto de uma cidadezinha que se chama Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. A gente tá bem no meio das montanhas aqui. Arrumamos essa casinha aqui por Airbnb também, a gente geralmente acha as nossas casinhas pelo Airbnb. E vamos ficar aqui um tempinho. A gente tava buscando um lugar assim, com vista, um lugar tranquilo, bonito. A gente encontrou, até agora a gente tá amando. Mas a gente tá aqui tem o quê? 48 horas só. Vem pra conhecer a Marília. Ô, Fran! Eu preciso conhecer! Ai, Fran, que saudade de vocês! Quero muito conhecer, Fran. Vamos combinar. Aproveitar que eu tô por aqui agora. Vamos combinar, com certeza. Então bora lá, meu povo. Preparei aqui, tem alguns slides. Encontro em São Paulo pra eu poder ir. Pode deixar que eu aviso vocês com antecedência. A gente já tá começando a organizar o próximo encontro de mentorados. Vamos ver. Vem, faço janta. Boa, Fran. Já convenceu. Janta e sonho da tia Dalva, hein? A gente vai passar assim um tempinho aqui no Brasil agora, a gente vai ficar uns meses aqui, a gente tá planejando nossa próxima viagem. Essa daí, gente, eu quero planejar mesmo. Ultimamente, as últimas viagens que a gente fez, a gente simplesmente tava assim, vamos, tava indo assim, né, de uma hora pra outra mesmo, comprando a passagem, 2 semanas organizando as coisas, correndo e saindo, viajando e depois vendo o que dava. Saímos pra Inglaterra pra ficar 2 meses, ficamos 6 e a gente tava indo nessa. Agora a próxima viagem, como a gente vai pisar em continentes que a gente ainda não foi e a gente quer ficar bastante tempo, a gente quer ir pra lugares, destinos muito diferentes. Eu tô querendo planejar, então eu já tô naquela fase de namoro, assim, que eu super aconselho pra vocês. Tô planejando ir, né, pra alguns países que eu nem conheço gente que foi, nem na internet, assim, não vejo pessoal que foi. Então eu tô caçando as informações e essa fase é muito gostosa porque a gente fica meio que no namoro ali com os destinos que a gente quer. Então façam isso, gente, já comecem a se enxergar no destino que você quer. Já começa a pesquisar sobre os países, vai pro YouTube, assiste vídeo, vê sobre os lugares turísticos, vê sobre os lugares não turísticos, sobre as ruas, sobre as vagas de voluntariado que tem nesses lugares. Façam essa fase de namoro, porque isso daí é uma delícia. E agora a gente tá aproveitando para fazer isso com bastante calma aqui.
Cadê? Tia Dalva, eu vi que tá aqui. Pula pro Mato Grosso do Sul, continente sul Mato Grossense. Ai, gente, minha tia e minha prima lindas do Mato Grosso estão aqui na live. Que saudade, que saudade. Vamos nos ver. Então bora lá, meu povo, vamos falar de Ethias, né? Já, ó, então antes da gente começar, vou pedir pra vocês compartilharem aqui, clica no aviãozinho, manda essa live pra quem quer viajar, pra quem quer ir pra Europa, pra quem tá perdido em relação a esse visto, a essa nova autorização. Vou trazer essas informações aqui muito atuais pra vocês, então manda pra quem você conhece, que gosta de viajar e que tem pretensão de ir pra Europa, porque com certeza vai ser muito útil. Vou colocar um slidezinho aqui que eu fiz bem rápido, mas vamos ver se vai dar pra ver, que as letras são pequenininhas. Dá. Só pra gente contextualizar aqui, quem quiser tirar print pra depois ter também, né, isso daqui mais fácil. O que é o ETIAS? É o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Deixa eu tirar aqui pra gente conversar melhor, daqui a pouquinho eu volto com ele. Que é essa autorização, né? Na verdade, o pessoal tá falando assim, a gente vai precisar de visto pra Europa, é o que eu mais escuto. Meu Deus, tô desesperada, vai ter que tirar visto. Por quê? Nós brasileiros estamos acostumados com alguns países que exigem visto e que eles são muito chatinhos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, que todo mundo fala, meu Deus, o visto americano é muito chato, é muito difícil de tirar. A gente fala do Canadá, da Austrália, que são países onde os vistos eles tendem a custar mais caro, ser um processo mais lento, um processo que exige muitos documentos, né? E aí, quando a gente fala de visto para a Europa, a maior parte das pessoas pensa que vai ser a mesma coisa, mas já para tranquilizar vocês, esperamos que não, né? Até o que foi anunciado até o momento não vai ser nada desse tipo, nada comparado a um visto americano. Vai ser algo muito mais simples, algo que é uma autorização mesmo de viagem. E não aquela papelada toda, você ter que viajar para você ir pro consulado, para você fazer a sua entrevista, tirar foto, pegar digitais, fazer aquele parafernália toda e pagar caro por isso, né? O visto americano, ele tá, já até, não lembro, 160, 180 dólares. Então é uma grana que a gente tem que investir. E no caso do ETIAS não vai ser bem assim, né? Vai ser uma autorização mais simples mesmo. E qual que é o intuito que eles estão falando, né, em relação ao ETIAS? A gente tem que fazer essa autorização eletrônica, que ela tem que ser feita, gente, aqui do Brasil ainda, tá? Só pra ficar claro na cabeça de todo mundo, pra quem nunca foi, pra quem nunca viajou ainda pra Europa, quem não pesquisou a respeito. Hoje eu falo assim, eu quero ir pra Europa. E vamos delimitar aqui a nossa Europa, né? A Europa é muito grande, o continente europeu, ele é enorme, envolve vários países. Só que dentro do continente europeu, a gente tem alguns blocos separadinhos aí, por exemplo, o Reino Unido, onde Inglaterra, Escócia, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales são 4 países. E a gente tem o espaço de Schengen, onde a gente tem 26 países, e a gente tem os outros países que não fazem parte nem de um nem de outro. No entanto, tudo isso daí tá dentro do continente europeu. Então, para que fique claro na cabeça de todo mundo, eu tenho um mapinha aqui, mas eu acho que o mapa tá muito ruim. Não vou nem colocar, porque não vai dar pra enxergar. O mapa não é disso que eu ia mostrar, mas dentro do continente europeu, a gente tem esses 26 países que fazem parte do espaço Schengen, que é para onde a maior parte dos brasileiros viajam, tanto os do espaço Schengen quanto do Reino Unido, né? Onde a gente vê geralmente o pessoal indo para sempre, fazendo as viagens, fazendo intercâmbio voluntário, fazendo tudo, embora intercâmbio voluntário a gente tenha em diversos países. Eu vou tirar aqui os comentários, gente. Coloca aqui pra mim as perguntas de você, que nem a Gabi fez uma interessante aqui agora, e coloca aqui na caixinha, no pontinho de interrogação, que depois eu vejo. Então eu vou tirar aqui os comentários pra gente seguir. Cadê? O Fer perguntou se eu parei de fazer intercâmbio voluntário. Estou numa pausa. Acabei de voltar da Inglaterra, planejando os próximos. Mas, só pra esclarecer aqui o que a Gabi perguntou, deixa eu até voltar aqui, cadê? Pra eu ler direito. Ela perguntou assim, desculpa a ignorância no assunto, não é. Mas visto é a mesma coisa que passar pela imigração, e não é isso, Gabi. Deixa eu explicar isso aqui também pra ficar claro pra todo mundo. Quando a gente fala em tirar visto antecipadamente, né, a gente está falando de fazer algo ainda aqui no Brasil, que você precisa fazer um documento que te dê a permissão de ir para o país que você está querendo ir, e mesmo quando você tem um visto que você tirou no Brasil,
Quando você chegar no país que você está indo, você também precisa passar pela imigração. Então, são duas coisas diferentes, embora na imigração você vai ganhar um carimbinho que muita gente acaba chamando aquele ali de visto, dependendo do país e das circunstâncias ali que você for passar. Que cada país tem uma regra diferente. Então, em alguns países você vai precisar tanto tirar o visto ainda do Brasil para você poder viajar para lá, e você chegando no país você também passa na imigração e também passa por uma entrevista, na maior parte dos casos, tá? Mas a gente só não vai precisar fazer imigração, fazer aquele processo onde a gente fica com uma autoridade ali do país e a pessoa pergunta um monte de coisa pra gente, a gente mostra documentos. A gente não precisa fazer isso se a gente for cidadão, se a gente tiver o passaporte do país. Então, se a gente vai pra fora e a gente volta pro Brasil, a gente volta com o passaporte brasileiro e beleza, a gente tem entrada garantida no país. Agora, se você tem um visto, seja ele de trabalho, de estudo, de turismo, religioso, enfim, do que for, você precisa fazer entrevista de imigração também. E se você também não tiver visto nos países que a gente está isento de visto prévio para viajar, a gente chega no país e faz a imigração, tá? Então, voltando aqui do que eu estava falando para vocês, que sobre o continente europeu, e a gente vai falar aqui nessa live dos 26 países que fazem parte do espaço Schengen. Não vou citar os 26 aqui, mas só para vocês se situarem: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Malta. Geralmente os países que a galera viaja aí bastante, né, para a Europa, eles estão dentro do espaço Schengen. E o que é esse espaço? É um acordo entre esses 26 países onde não existe uma barreira de fronteira de um para outro. Então, se a gente entra por um país, a gente pode circular livremente entre todos esses países que fazem parte do espaço Schengen, sem precisar fazer imigração antes de quando você vai de um para o outro, desde que ele esteja dentro do tratado. Por exemplo, você chegou em Portugal, você vai precisar fazer imigração porque é o primeiro país dentro do espaço que você está chegando. Um exemplo, pode ser qualquer outro. Então vamos supor que você chegou em Portugal, aí você passou pela imigração. Depois você tem plano de ir para a Alemanha, tem plano de ir para a Itália e para a França. Para você viajar em todos esses países, você não precisa fazer imigração novamente. Embora é sempre bom que a gente tenha os documentos em mão, que a gente tenha tudo certinho, porque pode ser que exista algum controle nessas fronteiras, isso é raro acontecer, tá? Por regra, que é de praxe, normalmente você vai fazer livre trânsito aí entre esses países, são esses 26. Aí a vantagem disso, que a gente não tem que ficar fazendo imigração todo tempo, querendo ou não, é um processo estressante, é um processo que a gente fica nervoso, e a gente tem que juntar documentação, e a gente tem que pensar no nosso discurso, e a gente tem que dar explicações da nossa vida, a gente corre risco de ir lá na salinha dar mais explicações ainda, então é um processo que a gente gosta de evitar, ninguém gosta de passar por imigração, né? É bem chatinho mesmo. Então a vantagem de estar dentro dos países do espaço Schengen é essa. E qual que é a desvantagem? É que o período de visto, ele é válido somando todos. Então, se você chegou por Portugal, a gente tem 90 dias para ficar em Portugal com visto de turista, né? Que até então, daqui a pouco a gente fala do ETIAS, mas até então a gente não precisa tirar visto, nada antes disso. Então, você tem 90 dias. Só que, na verdade, se você for para outros países, segue os 90 dias contando a partir da sua primeira entrada no bloco. Então, se você chegou dia 1º de janeiro em Portugal, não importa se você vai viajar para 5, 10 países dentro de Schengen. Se você não sair do espaço nesse meio tempo, você tem 90 dias no geral. Então tem o lado positivo da gente não precisar fazer imigração e tem o lado negativo da gente, dessa forma, ter menos tempo. Ao invés de ter 90 dias em cada um dos países, a gente tem 90 dias somando os 26. Mas isso daí também não significa que você só pode ficar 90 dias na Europa. É só a gente manejar certinho, você entrar e sair e fazer tudo certinho de acordo com as regras, que você consegue ficar na Europa por anos, pelo período que você quiser. Tem vários mentorados que estão lá viajando na Europa, já tem mais de ano, e fazendo isso, né? Manejando os vistos, viajando de um país para outro da forma certinha. É só você contar, tem até umas calculadoras na internet que ajudam a gente a fazer a contagem dos dias em cada um dos países para a gente não exceder. É muito importante, e dica para vocês, a gente conta em dias, tá? Período dentro do país, nunca em meses. Então, às vezes a gente vai falar assim, muitas vezes eu falo 3 meses, mas na verdade são 90 dias. E 90, não 91. Nunca deixem passar nenhum dia, tá, do seu período que você tem para ficar em cada país, porque senão você já pode sofrer penalidade, pode ser mal visto pela imigração, não é legal. Mas, deixa eu tomar um golinho aqui do meu chazinho, e aí a gente volta aqui. Contextualizamos, entenderam sobre o que a gente vai falar?
dentro da Europa. A gente vai estar falando dos países que fazem parte do espaço Schengen, tá? Lembrando que a Europa tem muitos outros países também dentro do continente europeu que não estão dentro de Schengen. E esses daí, eles não têm nada a ver com o ETIAS. Cada um segue com a sua regra de imigração. Por exemplo, a própria Inglaterra, a própria Escócia, eles não vão ter nada a ver com ETIAS. Eles são Reino Unido. Então, segue por lá, a gente podendo ficar até 180 dias ou aproximadamente 6 meses lá dentro. Não vai ter que tirar essa autorização antes de ir para esses países, tá? Então, só espaço Schengen. Depois vocês pesquisem todos os países, que eu não vou ficar falando todos os 26 aqui, até porque eu nem sei decor assim, né? Então, beleza, esse ETIAS é essa autorização. Para que eles estão fazendo isso, né? Por que eles alegam que eles estão fazendo isso? Para inibirem a imigração ilegal de diversas pessoas. A gente sabe que a Europa é um lugar que muita gente do mundo inteiro quer mudar para lá, então tem sim muita imigração ilegal. Então isso daí é uma forma deles inibirem. E já vou adiantar para vocês, não é só brasileiro que vai precisar fazer essa autorização, tá? São muitos países, daqui a pouquinho eu boto o slide aqui para vocês também. Não é só com brasileiro, então antes que vocês pensem, o brasileiro tá sempre lascado, não sei o que, contra brasileiro, não é. Isso daí é para muitos países, até tipo Austrália, Estados Unidos, eles também vão precisar fazer. Então é para inibir essa imigração ilegal e também casos de terrorismo que às vezes podem acontecer por lá. Claro que isso daí não é garantia de nada, mas é uma forma deles conhecerem quem está viajando para lá antes da pessoa dar entrada, deles darem uma vasculhadinha ali na vida e eles se protegerem mais disso, né? Deixa eu ver, tinha até colocado aqui, ó, o objetivo. E aqui no próximo slide que eu coloquei para vocês, o ponto positivo, né? Porque quando a gente pensa em burocracia, a gente sempre vai pensar que é uma coisa ruim, que é uma coisa chata, que é uma coisa para lascar a nossa vida. É claro que a gente preferiria ter essa livre circulação, né? Mas existe também um ponto positivo e que vamos ver como é que eles vão lidar. Isso daí a gente só vai saber de fato quando eles começarem a emitir essas autorizações. Mas o que seria de positivo? A gente já tem uma entrada pré-aprovada nesses países europeus. Hoje, do mesmo jeito que é bom a gente poder sair do Brasil só comprando passagem, arrumando nossos documentos e indo passar na imigração, é mais simples a gente fazer isso, também se torna uma caixinha de surpresa. Existem muitos brasileiros que são barrados na imigração, muitas vezes por não saberem o que levar, muitas vezes por não saberem organizar sua documentação, por não estarem preparados, com um discurso alinhado, discurso coerente. Mas fato é que muitos brasileiros, e na verdade outras nacionalidades também, são barrados lá na imigração quando a gente chega na Europa. Isso daí pode ser que seja uma forma de inibir isso daí, dos brasileiros serem barrados, porque você já vai ter uma pré-aprovação. Então a gente espera que quando a gente for passar na imigração, a gente já tendo ali um vistozinho, uma autorização emitida, que eles tenham uma confiança mais na gente e que eles peguem mais leve. Por quê? Essa autorização, ela vai ser feita pela internet. Eu acho que também tem aqui um slidezinho que eu fiz para vocês tirarem print. Aqui, ó. Essa autorização, ela vai ser feita num formulário que a gente tem que preencher totalmente online. Então, diferente do visto americano, por exemplo, que você tem que ir para São Paulo, para algumas 5 capitais brasileiras, né, que você tem que escolher uma delas e ir para lá fazer a sua entrevista, esse daqui você preenche tudo online. Diz que vai ser um formulário bem simples. Eu tô falando assim, diz que esperamos, porque na verdade o negócio ainda não tá rolando, então não tem como a gente saber, né? São as informações que eles passam, mas a gente só vai ter certeza na hora que começar a vigorar mesmo. Então, diz que a gente vai levar uns 10 minutinhos para preencher e que vai ser bem rapidinho, bem tranquilo, né? E aí, dentre essas perguntas, eles vão perguntar sobre o propósito da sua viagem, quais seus destinos, o seu endereço, o que você faz. Então, vai ter bastante coisa ali que você vai preencher no seu formulário. Esse formulário você envia online. Qual que é o custo disso? É barato, é somente 7 euros para viajantes entre 18 e 70 anos. Se você tiver menos de 18 ou mais de 70 anos, você está isento desse pagamento. Mas, para quem está aí nessa faixa, que eu acho que é a maior parte das pessoas que estão aqui comigo, custará 7 euros. Então, pagou a sua taxa de 7 euros, preencheu o formulário online, enviou as suas informações, e aí com isso eles vão analisar e eles têm um prazo de 96 horas para responder, sendo positivo ou negativo. Então, olha, sua autorização foi concedida ou não, sua autorização foi negada. Então, 96 horas, bem rapidinho para sair, e às vezes pode até sair com menos tempo do que isso, né?
E assim, uma vez que você tem a sua autorização, você não vai precisar fazer uma a cada viagem que você for. Uma autorização, ela vai ser válida por um período de 3 anos, ou o período de validade do seu passaporte a partir do momento que você recebeu a sua autorização. Então, se você tiver com um passaporte que tá meio que para vencer aí, é legal que você faça um passaporte novo antes de solicitar o seu ETIAS, e depois que você solicitar, você vai ter 3 anos. Se o seu passaporte tem só mais 1 ano de validade e você solicitar o ETIAS, e mesmo que você ganhe os 3 anos, ele vai expirar junto com o seu passaporte e depois você vai precisar tirar mais um. Então, melhor fazer o passaporte antes. O passaporte, gente, a gente tira ele na Polícia Federal e ele custa R$ 257,25 e ele tem validade de 10 anos para quem for maior de 18 anos. Então, se você tem mais de 18 e vai tirar o passaporte, ele é válido por 10 anos. Vale a pena fazer. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo é: faça o seu passaporte mesmo que você esteja indo viajar dentro da América do Sul. Porque dentro da América do Sul, dentro dos países do Mercosul, na verdade, a gente pode viajar somente com RG. Só que é muito importante a gente construindo o nosso histórico de viajante pelo mundão, para que nas imigrações que a gente for fazendo seja cada vez mais tranquilo. Não é garantia de nada, mas a gente ter um histórico de viajante, ele pode contar positivamente, sim. Então, se você for para Argentina, se você for para o Chile, se você for para o Peru, para algum país mais perto, leva o seu passaporte ao invés de levar somente o RG e comece a colecionar seus carimbinhos, tá? Isso daí também vai contar positivamente. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Quando vai entrar em vigor, eu já coloquei... eu coloquei aqui início, mas não é início, gente. Já mudaram de novo, tá? Ele tava previsto... Na verdade, o ETIAS, deixa eu explicar aqui pra vocês. O ETIAS, ele foi aprovado em 2000... Não, como foi? Ele foi votado em 2016, foi aprovado em 2018. Ele tinha previsão de começar a funcionar em 2022. Eles adiaram para 2023, para o começo de 2023. E agora, se você for buscar as informações oficiais, eles já estão com previsão de começar somente no final de 2023. Então, eles estão cada vez postergando um pouquinho mais, não sei se por conta da pandemia, não sei se por uma questão mesmo operacional, para que eles tornem tudo mais prático, mas tá agora somente para o final de 2023. E a gente vai acompanhando, vamos ver se realmente vai entrar em vigor. Eles também falaram que vai ter um período de transição, uma vez que entre em vigor, vai ter um período ali onde as pessoas vão continuar podendo viajar. Eles falaram de 6 meses, mas vamos ver se vai ser isso mesmo, onde as pessoas vão continuar podendo viajar mesmo sem ter autorização, para que todo mundo vá se adaptando. Mas até lá tá tudo normal, tá? Tem muita gente falando: meu Deus, em 2023 já preciso tirar. Não, você nem consegue tirar se você quiser. Não dá pra você ir lá e preencher seu formulário agora e dar entrada no seu ETIAS. Não existe essa opção porque o negócio ainda não tá funcionando. Agora, quando estiver funcionando, a gente vai se preparar bem pra gente preencher tudo isso daí da melhor forma e pra gente ter grandes chances de ser aceito, né? Uma vez que a gente já tiver essa primeira autorização, essa pré-autorização aí pra gente poder viajar pra lá, a gente espera que a imigração seja um pouco mais tranquila, que a nossa palavra valha mais, que não nos façam tantas perguntas, que não seja aquele processo desgastante, né? Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Ai, cadê? Deixa eu colocar aqui o mapinha. Eu esqueci só de falar isso daqui. Eu até citei aqui um pouquinho mais cedo, mas eu coloquei esse mapa pra vocês, porque quem que vai precisar do ETIAS, né, pra viajar? Mais de 60 países. Todos esses países que estão em azul aqui no mapinha, todo mundo vai precisar. Então, a Austrália, Estados Unidos, o Chile, a Argentina, o México, o Canadá, até mesmo os países mais desenvolvidos, todos os cidadãos desses países precisarão tirar o ETIAS antes de viajar para os países do espaço Schengen. Só não vai precisar quem tiver um passaporte de algum desses países. Então, se você é brasileiro e você tem cidadania italiana, você tem um passaporte italiano, aí você não vai precisar tirar o ETIAS. Você entra com o seu passaporte italiano e beleza, tá feito. Se você tem cidadania portuguesa, coisas de qualquer uma cidadania de um dos 26 países, você pode entrar. Assim como os próprios cidadãos de lá, eles continuam tranquilos também.
E se não autorizados, ficaremos na espera por 3 anos também para uma nova autorização? Isa, eles não... Deixa eu tirar essa coisa aqui. Não divulgaram isso daí ainda, né? De qual que vai ser o tempo para que a gente possa solicitar novamente. Se eles vão deixar você ali na geladeira por um tempo para que você possa pedir de novo, ou se você pode pedir imediatamente, às vezes vai faltar um documento, você coloca alguma coisa a mais. Isso daí a gente ainda não tem informação. Vamos ver mais pra frente se eles divulgam isso daí também pra gente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui mais. Ai, eu não consigo colocar as perguntas, gente. Que saco. Eu não consigo colocar as perguntas na tela. Ele não deixa eu colocar aqui pra vocês. Não sei porque nunca mais meu Instagram deixou. Tá bugado, né? O período de permissão pode diminuir por causa do visto? Gê, não sei se você tá falando do período de permissão para você ficar dentro dos países. Se for isso, não. Se for isso, segue os 90 dias mesmo que a gente tem para ficar dentro do espaço Schengen. Não é para diminuir por conta da autorização. Ah, e um ponto muito importante, gente. A gente tendo... Calma aí, deixa eu ver se eu... Ah, não vou conseguir pegar a perguntinha, calma aí que eu já perdi. Tá. Um ponto muito importante. A gente vai ter autorização, o ETIAS, quando ele sair, ele vai ter a duração de 3 anos. Então, você conseguiu o seu ETIAS, você ganhou 3 anos. Isso não significa que você pode ficar 3 anos dentro da Europa, tá? Não significa. Significa que você pode ficar os seus 90 dias, que é o que a gente já pode ficar. Dentro da Europa, não, desculpa, eu não vou nem ficar generalizando para não confundir a cabeça de vocês. Dentro do espaço Schengen. Dentro da Europa, a gente pode ficar quantos anos a gente quiser, desde que a gente maneje os vistos corretamente. Mas, dentro do espaço Schengen, uma vez que saiu o seu ETIAS e ele tá lá 3 anos de autorização, não significa que você pode viajar para lá e ficar 3 anos direto lá dentro. O seu período de viagem, ele segue sendo 90 dias. Uma vez que você ficou 90 dias dentro, você tem que ficar pelo menos 90 dias fora para você poder retornar para algum dos países desse espaço. Então, vai seguir sendo os 90 dias e não os 3 anos. A mesma coisa, muita gente tem dúvida com isso também, por exemplo, o visto americano. A gente vai tirar visto americano de turista, na maior parte das vezes, a gente vai receber 10 anos de visto de turista. Mas esses 10 anos é para você fazer múltiplas entradas. Normalmente, isso daí quem vai decidir também é o agente de imigração, mas normalmente a gente pode ficar até 6 meses em cada viagem, e se a gente quiser pedir uma extensão de mais 6 meses, totalizando 1 ano. Normalmente isso daí é o máximo que a gente pode ficar, e aí você sai do país e você pode fazer múltiplas entradas no período de 10 anos, e não 10 anos direto. A mesma coisa vai ser com a autorização, a mesma coisa com o ETIAS, tá? Ana, você indica seus alunos da mentoria da turma 16 ir com visto de turista para o Reino Unido? Bru, depende do que você quiser. Para a gente fazer voluntariado no Reino Unido, a gente pode tanto viajar com visto de turista quanto com visto de voluntário, né? O T5. Mas depende do que você quiser. Para ambos, a gente vai ter regras, vai ter algumas regrinhas a cumprir e regras diferentes. Então, depende do tempo de voluntariado que você for fazer, depende de quem vai ser seu anfitrião, de como você quer fazer, se você quer ter mais liberdade, se você quer ficar mais tranquila num lugar só, se você quer viajar mais. Então, depende, mas dá para fazer da mesma forma, tá? Dentro da mentoria, o nosso foco é sempre falar sobre o visto, sobre o voluntariado, esse que a gente faz aqui mesmo, que a gente viaja com visto de turista para a maior parte dos países, que é uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais barata, menos burocrática, né? Mas em se tratando de Reino Unido, já é regulamentado o visto de voluntário também, e aí cada pessoa que for escolhe baseado no que for fazer lá. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Seguindo o exemplo, saindo de Portugal para Itália, como proceder no desembarque? Nara, se você sair de Portugal, você entrou em Portugal, você foi para lá, vamos supor que com seu visto de turista, você deu entrada em Portugal, que vai ser o primeiro país dentro do espaço Schengen. Se de lá você for para Itália,
Normalmente, tá? Até tem alguns casos onde algumas pessoas são abordadas por um oficial e tal, mas normalmente você não vai ser abordada. Vai ser como se você estivesse viajando aqui dentro do Brasil de um estado para outro. Se você estivesse indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, que você simplesmente vai. Então, o espaço Schengen, ele é justamente para isso. Se você sair de Portugal e você for para a Itália, você vai descer na Itália normal, como se você estivesse ainda dentro de Portugal, né? A gente falando em relação à imigração. O que você precisa sempre ter em mente é a sua data de entrada no primeiro país do bloco, no caso do seu exemplo, em Portugal. Então, se você chegou lá dia 1º, é a partir desse dia que você vai começar a contar os seus dias de visto, os seus dias de estadia dentro dos países do bloco. E aí você conta os seus 90 dias, tá? Pessoal, lembrando vocês que todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem live de algum assunto muito importante, muito interessante, ou com mentorados viajantes que estão viajando pelo mundão aí para trazer as histórias e compartilhar com vocês também as vivências deles, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma aqui que eu não tinha visto. Como é viajar para a Europa com criança? Kimberly. É a mesma coisa. Até hoje, né, a gente não precisa tirar o visto antecipadamente. Então, você vai, comprou a passagem para a criança, arrumou a documentação dela, tem que ficar esperto se os pais estão viajando juntos ou não, porque se você não estiver viajando, se o pai ou a mãe não estiver ainda, a gente sempre precisa levar uma autorização para qualquer viagem internacional, tá? Para menor de idade sair do país, ou vai com os dois, ou leva a autorização, ou se for algum outro caso, enfim, que já rolou coisa judicial aí, também não vou me alongar, mas normalmente é isso. E você vai até então, né, que a gente ainda não tem o ETIAS em vigor, é comprar passagem, arrumar a documentação, fazer tudo certinho e partiu. Dá pra dividir o workaway com mais alguém? Só se você for fazer de casal. Ou 2 amigos, enfim, 2 pessoas, né? Mas aí eu recomendo que você só faça se vocês forem viajar bastante juntos. A Nara perguntou assim, então eu não entro na fila da imigração, né? Exatamente, ó, pra quem perdeu, gente, eu tava conversando aqui com a Nara, ela falou, se eu sair de Portugal e for pra, eu não lembro se você falou Itália, mas vamos supor que seja Itália, sair de Portugal e for pra Itália, quando você desce na Itália, você não entra na fila da imigração, não, vai direto, vai ser como se fosse um voo doméstico, não vai precisar fazer imigração novamente. Ana precisa estudar inglês e não suporta o frio. Tem algum país que tem língua inglesa que não faça tão frio? Eu havia pensado em ir para Malta em novembro, dezembro de 2022. Fer, você estava falando... Cadê? Algum país de língua inglesa que não faça tão frio. Tá, você tem que ter em mente o quê? Dos países quando se a gente falar de hemisfério sul e hemisfério norte, as estações são trocadas. Então, se você for pensar nos países de língua inglesa que eles estão no hemisfério sul, que nem a gente aqui no Brasil, né, que a gente tá aqui mais para baixo, o nosso verão, ele é aí fim do ano. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro vai estar calorzão, fim e começo, né? Ele é nessa parte do ano, então vai estar calorzão. Se você estiver indo para qualquer país do hemisfério norte, isso daí vai ser invertido. O verão vai ser ali junho, julho, agosto, que serão os meses mais quentes, enquanto aqui pra gente são os meses mais frios. Malta, ele tá bem no sulzinho ali da Europa. Ele tá bem ali para baixo, né? É uma ilhinha, um país bem pequenininho. Eu fui para Malta em fevereiro. Se você for comparar com os países do norte da Europa, Malta vai estar bem mais tranquila em relação à temperatura. Não vai estar aquele friozão que faz, não vai nevar, não vai estar muito chuvoso, não vai estar muito cinza. É melhor. Mas ainda assim, tava frio. Tava tipo tá agora aqui no Brasil, assim, fazendo uns 12, 13, 15 graus. Mas a vantagem é que o sol brilha lá. O céu é azul na maior parte do ano. Então não fica aquele clima muito depressivo de inverno europeu quando a gente tá pensando numa Inglaterra, numa Irlanda, que é um clima muito úmido e tal. Então ajuda. Mas novembro e dezembro, ou pensa nos países do hemisfério sul, ou se você pensar nos países do hemisfério norte, tenta mesmo pegar ali embaixo, que no caso de Malta
na Europa é o que a gente tem de mais para baixo. Ou se você pensar, por exemplo, Estados Unidos, que ele também vai estar ali no hemisfério norte, mas se você pegar Flórida, se você pegar sul da Califórnia, sul do Texas, ainda assim vai ser inverno, mas não vai ser um inverno rigoroso, não vai ser. Miami, ali essa região tende a não fazer frio nunca quase. Mas Califórnia, no verão, já faz tipo... No verão vai fazer uns 35, 37 graus, mas no inverno vai fazer 10, 5, às vezes 0, mas não vai fazer um frio absurdo de muita neve, de temperaturas negativas, então acaba ficando mais tranquilo. São muitas informações, quem é verde nesse assunto fica um pouco voando. Ah, Lavi, mas fique tranquilo, vai colhendo as informações, vai pensando, vai pegando tudo devagarzinho aqui, vai juntando, vai escrevendo, faz seu caderninho do intercâmbio, vai trazendo todas as informações que as coisas vão clareando, tá? No começo parece sim que é um bicho de 7 cabeças, mas você tendo método, você tendo conhecimento de forma organizada, isso daí vai te colocar muito mais próximo. Você vai ver que não é impossível, que não é o que parece, assim, é o conhecimento que coloca a gente mais perto e que organiza tudo mesmo. Pode ficar tranquilo que não é impossível. Eu também achava muito louco quando eu comecei a viajar e agora já vejo, tenho muito mais clareza. Quais documentos preencher para entrar na Inglaterra? Ed, no caso, preencher, no momento, nada. A gente não tá precisando fazer nada em relação a Covid, formulário, aquelas coisas que tava tendo. O que você precisa é juntar toda a sua documentação para você passar na imigração, então todos os seus comprovantes, hospedagem, financeiro, vínculo com o Brasil, tudo que você tiver de documentação, né, que é recomendada para você passar na imigração, junta tudo, organiza. Passe bem o seu discurso de imigração, que eu sempre falo, tudo que você vai falar naquele momento, repasse na sua cabeça, esteja com isso muito fresco, tudo que você vai falar para você ter resposta rápida, ter resposta pronta. Às vezes o agente de imigração na hora vai te dar um branco, na hora você vai ficar mais nervosa, é um ambiente ali que a gente já tende a ficar nervoso, é outra língua. Então, é muito legal que a gente tenha segurança. A nossa linguagem corporal conta muito quando a gente vai passar na imigração, além dos nossos documentos organizados. Mas o próprio fato dos documentos estarem organizados, eles trazem uma postura de mais confiança e mais tranquilidade pra gente, o que também ajuda ali na hora, no momento da imigração. Mas é você organizar todos os seus documentos e bonitinha lá com o seu discurso repassado, tudo organizadinho em mente pra imigração. Não vá sem pensar, tá? Não vá sem... Ah, lá eu vejo que eu falo. Não, se antecipe, treine as perguntas que eles mais fazem, treine suas respostas uma a uma pra você ter uma imigração mais tranquila. Então, leva os documentos do meu anfitrião? Depende. Tem anfitrião que dá carta convite, tem anfitrião que não dá carta convite. Depende muito da sua vaga. Mas o carta convite, eu sempre lembro vocês, gente, carta convite não é o passaporte da alegria, não é ter carta convite que significa que você vai passar direto. Carta convite muitas vezes gera mais questionamentos ainda do que você não ter a carta convite. Então, uma vez com carta convite na mão, você esteja muito coerente com todas as respostas, tudo bem bonitinho com a pessoa que te deu a carta convite, para que vocês não tenham divergências de respostas, até porque o agente de imigração pode te perguntar tudo, anotar tudo, ligar para a pessoa que te deu a carta e perguntar tudo de novo para ver se as respostas estão iguais. Então, é muito importante ter tudo de forma bem coerente. Jackson, o que é ETIAS? Jackson, tudo que a gente falou aqui nessa live até agora. Essa live é justamente pra gente explicar sobre o ETIAS, que é esse sistema de autorização de viagem que vai entrar, tem previsão de entrar em vigor agora nos países do espaço Schengen, né, na Europa, em alguns países da Europa, a partir do próximo ano, que é uma autorização que a gente tem que fazer aqui no Brasil antes de viajar. Mas depois você volta aqui na live, eu vou deixar ela salva aqui. Depois você volta aqui no começo, que aí você pega tudo desde o começo. A Ana tá perguntando, perdi quando vai entrar em vigor. Ana, não tem data exata, a previsão agora é pro final de 2023. Qual o mínimo de grana para ir atualmente? Eu até respondi isso daqui para hoje para uma aluna da mentoria para Chay. Não tem um mínimo de grana para você ir para lugar nenhum. Do tipo, você precisa ter X reais, você precisa ter X dólares, você precisa ter X libras para você ir para aquele país. Por quê? Depende da pessoa, depende do seu discurso de imigração, depende de quanto tempo você vai falar que você vai ficar lá. Tem gente que vai eu tô indo pra 10 dias, eu tô indo pra 3 meses, eu tô indo pra 6 meses. Cada pessoa dessas daí que eu citei vai ter uma quantidade diferente de dinheiro em conta pra mostrar pro agente de imigração que ela tem condições de sustentar no país sem trabalhar ilegalmente. Depende do seu discurso. Você tá com carta convite? A pessoa que te deu a carta convite,
vai tá falando na carta que vai custear tudo que você tem lá, beleza, você pode levar um pouco menos de dinheiro. Tá sem carta convite? Ah, eu vou falar que eu tô num hotel, então vai gastar mais dinheiro. E depende muito, então, do seu discurso de imigração. Isso daí é totalmente individual. Não existe, leva no mínimo, eu tô indo pra Inglaterra, beleza, então leva 10 mil reais. Não, tem gente que 10 mil reais vai ser pouco e tem gente que 10 mil reais vai ser muito. Se eu já estiver lá no final do ano, será que vai precisar solicitar mesmo assim, Pauliane? Se não tiver entrado em vigor ainda, não. Uma vez que você já tá lá dentro, beleza. Se já estiver rolando, né, as solicitações até antes de você ir pra lá, e você solicita e depois vai. Mas se ainda não tiver entrado em vigor, você não precisa. Mari, a mesma coisa que eu respondi aqui que a Pauliane perguntou. Ana, seria prejudicial ou perigoso eu falar na imigração que ficaria 3 meses no país, mas acabar ficando 6 meses? Ale, não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, depende da conversa que você for ter com o seu agente de imigração e dos motivos, né, que te fizerem ficar mais tempo. Se o seu agente de imigração for bem tranquilo, ele te carimbou lá 6 meses e você tem os 6 meses, não é proibido que você decida ficar mais, mesmo que você tenha falado na imigração que você ia ficar menos. A gente pode mudar de ideia uma vez que a gente tenha o carimbinho, a gente tenha permissão de ficar mais tempo, né? Você ganhou a permissão de ficar os 6 meses, mudou de ideia no meio do caminho, isso daí não é problema. Agora, teve uma conversa difícil com seu agente lá de imigração, ele estava desconfiado de você, te perguntou 1 milhão de coisas, anotou quanto que você vai ficar, você jurou de pé junto que ia ser aquilo, aí pode ser uma outra conversa. Então depende muito do que você for passar ali no seu processo junto com ele. Ana, tá exigindo teste de Covid para entrar na Inglaterra ainda? Tânia, minha querida, não está mais. Já faz tempo já que eles tiraram essa exigência e nem formulário mais pra gente preencher, nada disso mais. Então, em relação à Covid, a passagem está livre. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Bom, eu acho que é isso, né? Passei essa live, ia ser rapidinha mesmo sobre as informações do ETIAS. É para ser bem direta e reta aqui mesmo para vocês, para trazer essas informações. E para tranquilizar vocês também, né? Porque muita gente vê e aí fica um telefone sem fio e a pessoa, meu Deus, lascou, agora a gente vai precisar do visto, vai ficar muito difícil pra gente ir pra lá. E o negócio, ó, ele ainda tá lá pra daqui 1 ano e tanto ainda, 1 ano e tanto ainda pra frente, pra começar a entrar em vigor. E quando começar que a gente vai sentir o drama, que a gente vai ver se eles estão facilitando, se eles estão dificultando. Aí eu volto aqui com vocês com mais informações em tempo real. Mas até lá, vocês ainda têm aí mais de 1 ano para vocês viajarem com tranquilidade, sem precisar fazer nada de autorização, sem precisar se estressar com isso. Mas sim precisando organizar toda a documentação, tá? Oi, Bruno! Meu povo, então é isso. Oi, Alisson, menino! Muito boas suas lives. Fico feliz que tenha sido esclarecedora. Esther, ótimo. Gente, então, meu povo, uma ótima noite. Um beijo enorme pra vocês. Vou deixar aqui a live salva no perfil pra quem perdeu o comecinho. Voltem aí, respondi tudo aqui pra vocês sobre o ETIAS, sobre esse sistema de autorização de viagens que vai entrar em vigor para alguns países da Europa a partir do próximo ano. Então, estará tudo aqui salvo no perfil. Um beijão!